Fala galera, beleza? A gente tá aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Contra-Reforma e Reforma Protestante. Enfim, sem mais delongas, vamos embora no vídeo. Bom pessoal, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma tratam-se de um processo de reformas religiosas que tiveram início a partir do século XVI. Podemos destacar inicialmente aqui que suas causas, se assim pode ser, os principais motivos que norteiam isso seriam em torno dos abusos cometidos pela Igreja Católica e uma mudança de visão de mundo que era muito fruto do pensamento renascentista. Então, todo esse arcabouço, em modo geral, a gente vai ver a partir de agora. Só lembrando que essas aulas eu vou tentar colocar alguns elementos diferentes. Essa, por exemplo, a gente vai acompanhar por slides e, na dúvida, volta e meia a gente vai esclarecendo aqui. Então, bora lá? Bom pessoal, vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre a questão o período da reforma. Depois a gente começa a discutir um pouco mais sobre a Contra-Reforma. Então a Reforma Protestante ela é apenas uma das inúmeras reformas religiosas que ocorrem na Idade Média. E tinha como base, além do seu cunho religioso, a insatisfação com a Igreja Católica e, sobretudo, o seu distanciamento com relação aos princípios primordiais, algumas questões voltadas a discussões mais teológicas, mas também, evidentemente, aquelas influências que eu acabei mencionando para vocês agora há pouco, de um novo modo de pensar que vem surgindo. E a gente não pode nunca deixar de lembrar que, por mais que a gente esteja falando aqui de reformas como um todo, é importante entender que as causas disso tudo. Então, as causas da Reforma Protestante, a gente tem alguns basilares aqui, que seria o desenvolvimento do comércio da burguesia. E como assim, professor? O desenvolvimento do comércio da burguesia incomoda tanto a Igreja? Porque a Igreja condenava a acumulação de riqueza e a essa questão de livre empresa. Os burgueses desejavam uma Igreja que aprovasse a obtenção de lucros. Outro aspecto interessante também de se perceber é a formação dos Estados Nacionais. Muitos reis apoiavam a reforma para livrar-se da intromissão do Papa nos negócios de seus reinos. Lembre-se que a gente está falando de um período em que não havia essa questão de Estado laico, não havia essa laicidade. Então, de alguma maneira, a Igreja, sendo ela protestante ou sobretudo a Igreja Católica, ela tem uma relação muito próxima com essas administrações desses países, ou pelo menos esses estados nacionais que vêm se desenvolvendo. Além disso, evidentemente que a questão do renascimento, esse renascimento da nova mentalidade, que esse renascimento cultural, se a gente pode dizer assim, o renascimento das cidades, do comércio e da cultura, isso de alguma maneira contribui para essas reformas. Outro aspecto interessante é a crise da Igreja Católica. Então veja, a crise da Igreja Católica, que está muito apegada aos bens materiais, a Igreja recorria a práticas abusivas, como a sinomia, que seria o comércio de objetos religiosos, a venda de cargos eclesiásticos, a venda de indulgência, que seria um perdão dos pecados ou pagamento em espécie, é como se vendesse um lugarzinho no céu. Então todos esses aspectos acabam minando ainda mais a Igreja, ou pelo menos os princípios da Igreja, e fortalecendo a gritos, ou pelo menos levantes, contrários a algumas de suas práticas. E Martinho Lutero, ele seria um desses caras que promoveu, ou se assim pode ser, que se destacam bastante durante esse período. Bom, falando um pouquinho mais, pessoal, sobre essa figura de Martinho Lutero, esse monge, é importante perceber que quando ele vai para a Alemanha, ele, influenciado pelas obras de Santo Agostinho, ele vai construir em 1517 uma doutrina própria. Ele publicou 95 teses atacando a venda de indulgências à Igreja e expondo uma nova doutrina para essas pessoas que eram contrárias ao que vinha acontecendo, ou pelo menos que vinha sendo tratado dentro da Igreja Católica. Ele começa também, a partir dessas suas análises, rejeitar a hierarquia da Igreja Católica, ele nega o celibato, ou seja, ele não vai ser adepto disso, ele é contra a questão do latim nos cultos, onde o padre ficava de coxa, por exemplo, para o público e de frente para o altar. E ele acaba só mantendo dois aspectos especificamente dos sacramentos, que seria o batismo e a Eucaristia. Ele mantém esses dois aspectos. No caso da comunhão, porém, ele acaba rejeitando essa ideia o conceito de que o pão e o vinho se transformariam no sangue e no corpo de Cristo. E ele acaba mantendo isso no máximo como um ritmo simbólico. Portanto, a gente pode dizer que Martinho Lutero promoveu, através de sua reforma, uma grande crise na Igreja Católica, que teve seu poder diminuído com o surgimento de outras religiões, que é uma das principais consequências das reformas, ou da Reforma Protestante,
Mas evidentemente que a Igreja Católica não vai ficar de braços cruzados e vai promover um outro movimento chamado de Contra-Reforma. Agora, evidentemente, por mais que eu tenha falado aqui rapidamente sobre Martim Lutero, é bom lembrar também que durante esse período não há apenas ele como uma dessas lideranças que faz a reforma. A reforma protestante ela também se dá através de outros movimentos também. Tem o próprio Lutero na Alemanha, que dá início ao luteranismo, seria a reforma luterana. A gente tem a figura de Calvino em Genebra. E o calvinismo ele se dá por essas duas vertentes, é um movimento reformado. A gente tem essas outras duas figuras, como Menno Simons e Henrique VIII. Um anabatista e um outro da igreja anglicana. Então essas figuras também são importantes. E você que é meu aluno deve trabalhar lá no Google Classroom sobre eles de maneira geral e não só sobre Lutero, tá bom? Vou deixar aqui só avisado para que você já fique atento que nossa discussão lá no Google Classroom será sobre essas figuras de modo geral e não mais sobre apenas a figura de Lutero. Então há algumas consequências dessa reforma protestante. Essa reforma protestante, de modo geral, ela vai fazer com que o surgimento de outras religiões seja cada vez mais propício. Então a reforma calvinista na Suíça, liderada por João Calvino no século XVI, foi um exemplo dessa influência de Lutero para o surgimento de práticas reformistas contra a Igreja Católica. Posteriormente, destaca-se também o anglicanismo na Inglaterra, promovido por Henrique VIII, que rompeu com o catolicismo, que é um outro segmento diferente. Então vejam, a gente consegue perceber que não surge apenas a igreja protestante, surge outras concepções religiosas a partir da reforma. Evidentemente que a igreja católica não vai ficar de braços cruzados vendo seu poder ser questionado, ela vai ter um movimento, e esse movimento é chamado de Contra-Reforma. Bom pessoal, para entender um pouquinho mais sobre o movimento da igreja católica, a gente precisa entender um pouco mais sobre o século XVI. Era um período em que a igreja católica estava passando por uma profunda crise. E nesse contexto ganhou força o protestantismo, as novas religiões, como a gente já tratou aqui de maneira rápida, exemplo do calvinismo, luteranismo e por aí vai. E para tentar barrar o avanço do protestantismo após a reforma protestante, o Papa Paulo III convocou um concílio para a cidade italiana de Trento. O Concílio de Trento ele foi realizado em torno de 1545 a 1563. Vários assuntos foram discutidos e várias ações entraram em execução. Dentre essas ações, tem algumas que a gente colocou aqui para a gente poder acompanhar, fazer uma leitura e discutir rapidamente sobre isso. E aqui a gente tem alguns aspectos, e aos poucos eu vou alterando aqui o lugar da câmera para que a gente possa acompanhar a leitura juntos. Então vamos lá. As principais decisões tomadas durante a Contra-Reforma, seria o que? O retorno da Inquisição, que tinha como objetivo vigiar, perseguir, prender e punir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica, milhares de protestantes, judeus, integrantes de outras religiões diversas, a gente pode dizer assim, foram perseguidos ou punidos durante o Tribunal do Santo Ofício. Para quem não conhece, existe uma obra chamada O Queijo e os Vermes, Carlos Ginzburg, que a gente pode trabalhar um pouquinho sobre isso, que falam dessa questão do julgamento, desses julgamentos. Além disso, a gente também tem a criação do Índice de Livros Proibidos, que seria uma relação de livros contrários aos dogmas da Igreja, as ideias defendidas pela Igreja Católica. Os livros aprendidos eram queimados, quem fosse pego com esses materiais desse tipo receberiam punições severas. Vários escritores, muitos deles cientistas, foram presos e condenados por escreverem livros com ideias não aceitas pelos católicos, e era uma forma de barrar o avanço da igreja e outras doutrinas e manter o controle cultural sobre a igreja, sobretudo na mão da Igreja Católica. Mas olha uma pequena observação aqui, pessoal. Vejamos, olha o seguinte. Evidentemente que eu estou falando aqui das perseguições, sobretudo da Contra-Reforma, ou seja, por parte da Igreja Católica. Mas é bom lembrar também que o próprio movimento, digamos assim, protestante, ele também perseguia quem estava lendo além do que era colocado pelo próprio Lutero. Muitas pessoas foram perseguidas. Se a Igreja tem a Inquisição, a Igreja Católica tem a Inquisição, o movimento protestante tem a caça às bruxas. Então, de todo modo, de alguma maneira, as pessoas que questionassem sua ordem religiosa, seja ela católica, seja ela protestante, eram perseguidas duramente. Então não caiamos nesse conto de fadas em achar que quem só perseguiu foi a Igreja Católica, quando na verdade o protestantismo também perseguiu muitas pessoas. Mas vamos continuar aqui com esse terceiro ponto desse aspecto aqui. Bom, então outro aspecto desse movimento de Contra-Reforma bem característico é a criação das Companhias de Jesus. Os integrantes destas companhias eram jesuítas. Estes foram encaminhados aos continentes africanos, ao americano, asiático, que tinham como objetivo principal transformar os nativos em novos católicos.
através da catequização, ensino da língua portuguesa, doutrina católica, os hábitos europeus. E a gente tem um exemplo dos índios brasileiros que foram catequizados por jesuítas, como por exemplo o padre Manuel de Nobre e José de Anchieta. Outra observação aqui, pessoal, é bom lembrar também que algumas pessoas dizem assim: professor, durante o período que a gente conhece ali, pelo período pré-colônia, o período colonial, a igreja era contra a escravidão. Mas ela não era contra a escravidão aqui no Brasil pelo princípio cristão católico moral. Na verdade, eles queriam mais aumentar o seu poder de influência, haja vista que vinha se diminuindo na Europa. Então, catequizava-se o índio para que pudesse ter mais poder de influência, e não seria por uma questão sobretudo humanística, e muito pelo contrário, estava longe disso, até porque a catequização não respeitava as histórias e os traços ou práticas culturais desses nativos. Era também uma maneira de se impor culturalmente. Um pouquinho sobre esse movimento de reforma e contra-reforma, e que a gente possa ter compreendido que as reformas foram um conjunto de movimentos, evidentemente de caráter religioso, mas que também tinham seu viés político e econômico, porque a gente está falando aqui de um momento em que não há uma distinção entre religião e Estado, e isso se entrelaça, como a gente viu agora há pouco. Então, os cristãos passam a se opor a algumas situações que sentiam necessidade de readequar, ou pelo menos em alguns discursos protestantes, retornar aos princípios dos seus apóstolos, e nesses momentos a gente tem o destaque de alguns reformadores, como o próprio Martim Lutero e João Calvino, exemplos que a gente viu aqui rapidamente, que vai trabalhar lá no Classroom. Então, a reforma ela acaba se disseminando rapidamente pela Alemanha, pela Suíça, pela França, Holanda, Escócia, países escandinavos. Então, o difícil foi que a Igreja Católica reconhecer esses absurdos, mas não teve coragem de empreender a necessidade de uma reforma geral. E devido a isso ocorreram diversos conflitos entre a igreja e seus reformadores. Evidentemente, como eu acabei de dizer a vocês, não há santos nessa guerra santa, tá? O que a gente vê aqui são dois movimentos que têm um cunho religioso, mas que têm um político e econômico muito forte. Então, de alguma maneira, esses dois movimentos, tanto o movimento reformista quanto o movimento de contra-reforma, eles estão disputando um domínio religioso que evidentemente é uma influência econômica, política e social para aquela época. E para quem tem o hábito de leitura e gosta de ler um pouco e gosta de ter alguns estudos mais aprofundados, eu indico a leitura dessa obra aqui, Teologia da Loucura de Erasmo de Roterdã. É uma obra muito boa que trata desse período, que a gente vai entender um pouquinho dessas discussões. Então, fica a dica para você que é meu aluno, tem uma atividadezinha lá no Classroom. Para quem não é meu aluno, pode comentar aí embaixo nos vídeos. Enfim, até a próxima. Valeu, pessoal.